E aí, gente, vocês estão bem? Estão felizes hoje? Amém. Então, vamos só dar uma recapituladinha, mas antes, eu esqueci de trazer na última aula, né? Mas indicando mais um livro para vocês. Esse é do meu querido, nosso falecido Tim Keller. Chama Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão, a Serviço do Reino de Deus. Então, esse livro vai entrar na ênfase que nós demos que nosso trabalho, tudo que a gente faz, ele precisa ser voltado para a glória de Deus, que a nossa vida ela não é dividida. Ô pai, dá uma encostada ali na porta, fazendo favor. Uma encostada ali na porta. Por favor. A nossa vida não é dividida entre sacra e secular, mas tudo que nós fazemos agora, nascidos de novo em Deus, se torna sagrado. Então, o trabalho que você exerce na sua igreja local, assim como você exerce numa empresa, é a mesma coisa, precisa ser voltado para o Senhor. Inclusive, Paulo fala em uma de suas cartas a seguinte coisa. Só que ali ele está falando no contexto de escravos e senhores, para que os escravos eles trabalhem para os seus senhores como se eles estivessem trabalhando para o Senhor. Então, eu preciso exercer meu trabalho na minha empresa da mesma forma como se eu estivesse exercendo aquele trabalho para Deus. Da mesma forma que eu tenho à disposição para chegar na igreja animado, para lavar o banheiro da igreja, eu preciso chegar na empresa que eu trabalho animado para limpar o banheiro da empresa. Como se eu estivesse limpando o banheiro da igreja. É a mesma coisa. Porque precisa voltar-se para o Senhor. E com a medida a qual você executa o seu trabalho, a forma como você faz, o que você tem que fazer na sua função, isso pode fazer com que pessoas ao seu redor, seja funcionário, seja o seu próprio patrão, supervisor, vejam o seu testemunho através do seu trabalho. Porque é aquela questão, nem sempre o que a gente vai falar, as pessoas vão dar ouvidos para a mensagem naquele momento. Talvez você fale e a pessoa te ignore simplesmente pelo fato dela não gostar de você. Mas o nosso testemunho, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, podem atrair olhares para aquilo que nós estamos executando, para que aquelas pessoas tenham seus ouvidos abertos para a mensagem entrar no coração delas. Então, fica a indicação como integrar, hoje a dicção está terrível, como integrar fé e trabalho. Então, eu vou fazer umas perguntinhas só para a gente ir recapitulando junto. O que é a cosmovisão? Dá aula aí para mim. O que é a cosmovisão? Quem lembra? Perfeito. Mais alguém? Não, eu quero uma outra resposta. Perfeito. Mais alguém? O que é cosmovisão? Isso mesmo? Gente, misericórdia. Vocês não são quietos assim não, tá? É... E quais são as outras cosmovisões? Alguém lembra aí do deísmo? Ih, vai todo mundo colar. Tá lá na página 5. Tá, mas o que é isso? Eu quero saber o que é. Amém. E o deísmo? O que é? Ele falou ano passado. Né? Não pode ser outra coisa, não. Oi? Não. Aí é o naturalismo. Isso aí, perfeito. Agora, o existencialismo. Quem lembra aí pra mim? Existencialismo. É um, é um tipo de é um tipo de ateísmo também. Panteísmo. Esse está mais pro naturalista. Mas o panteísta, quem que é ele? O pessoal do Avatar tem que saber. Isso aí.
Ah, é, gente, quem for assistir o filme da Barbie no cinema vai ganhar ponto extra. Brincadeira, gente. E tem uma cosmovisão aí que eu não coloquei na apostila. Na verdade, tem duas cosmovisões que eu não coloquei na apostila de vocês. Uma eu falei, eu quero ver se vocês lembram. Secularismo, o que, que é? Secularismo, de onde a gente normalmente tenta usar a palavra que algo é secular de forma errada. O que é o secularismo? Secularismo, gente. Exatamente. Perfeito. É aquilo que está diante dos nossos olhos. E teve uma que eu falei, mas eu quero que vocês tentem desenvolver o que, que é. O nome dela é uma das mais predominantes na nossa nação. Animismo. Animismo. Não tem a ver com anime, não, tá, gente? Animismo. O que essa palavra lembra vocês? Eu vou dar uma dica. Normalmente, quem pratica essas religiões, o que está envolvido nessa religião tem na Umbanda e Candomblé. Espiritismo também tem muito. Oi? Não. Ele é muito parecido com o deísmo. O deísmo é um Deus que é um Deus que criou todas as coisas. Porém, esse Deus é distante. Ele é como alguém que tocou um relógio. Eu dei o exemplo aqui do carrinho de fricção, né? Você dá fricção no carrinho, solta ele e deixa ele correr. O Deus do deísmo é esse. Só que no animismo, esse Deus pode ser alcançado por evoluções. À medida que você é bom e à medida que a sua espiritualidade se desenvolve, você vai crescendo até poder chegar próximo dele. Você não pode chegar até ele, mas você pode chegar próximo à medida de entidades, outros espíritos, qualquer outra coisa fora da natureza comum para elevar o padrão da alma humana. Esse é o animismo. Então, continuando a nossa vida, a gente parou lá na página 7. Oi? Não entendi. Não tem pergunta não. Animismo? Obrigado, Thiago. Animismo é um Deus, há um Deus verdadeiro. Esse Deus está distante, ele não pode ser alcançado, mas para que a gente evolua até chegar a esse Deus, a gente precisa de ajuda de outros espíritos. Entendeu? Precisa de vários mediadores para que eu me achegue próximo dele. É o famoso cavalo. Justamente. É isso mesmo. É. Vamos lá. O teísmo cristão. Aí tem uma frase aí em negrito: cosmovisão é primeiro uma explicação e interpretação do mundo, em segundo lugar, uma aplicação dessa concepção à vida. A maneira como vemos o mundo pode mudar o mundo. Se nós temos a visão correta sobre ele, podemos cooperar com Deus para que sua justiça seja bem representada aqui nessa terra. Sabemos que o curso da humanidade vai de mal a pior por causa dos efeitos da queda. Mas um cristão, grifa essa palavra, regenerado, é um agente de transformação e remissão do mundo, quando está comprometido a viver sua fé, vendo o mundo como Deus vê. Cabe ao cristão conhecer bem as Escrituras e a cosmovisão que ela proporciona para compreender e interpretar a realidade à sua volta e buscar a viver os valores cristãos de forma intencional. Ou seja, quando nós temos então a cosmovisão cristã, e aí a gente sabe que nós nascemos de novo, certo? Antes você era uma pessoa depravada, você estava morto, você começou a fé agora. Então agora você nasceu de novo. Então, o uma criança nasceu? De que ela precisa para se desenvolver?
ela precisa de educação. Uma criança precisa ser reeducada, precisa ser ensinada, precisa ser orientada. Então, nós, quando nascemos de novo, nós precisamos de uma nova orientação. Porque o homem secular, ele é um homem sem ordem. Ele é um homem que ele vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele sente, mas a partir do momento que nós entendemos que há um Deus, esse Deus é superior, esse Deus é criador, e que ele criou o homem por amor, existe uma ordem, por amor e em favor de sua própria glória, só para enfatizar. Então, quando nós entendemos que há um ser superior, precisa haver uma compatibilidade com esse ser. E esse ser, tudo que parte de bom vem dele, né? Tiago fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que é formoso, tudo que é bom, parte de Deus. Então, se há algo de bom em nós, é porque Deus compartilhou isso conosco. Só que, ao ser regenerado, nós precisamos ser reeducados nessas características que Deus compartilha conosco. Então, eu preciso ser reordenado na minha forma de concepção daquilo que é amor. Eu preciso ser ordenado na minha concepção do que é bondade. Eu preciso ser reordenado na minha concepção do que é ser um homem, porque é muito diferente o padrão de ser um homem na minha visão secular e na visão de Deus, assim como é muito diferente o que é ser uma mulher na visão secular em relação à visão de Deus. Então, Deus vai trazer ordem a todas as nossas perguntas e transformando a nossa mente à medida que nós desenvolvemos nossa vida pela palavra. Então, eu preciso olhar para as Escrituras e olhar para Deus para como desenvolver minha vida a partir disso. Então, quando nós estudamos cosmovisão e repetindo isso, enfatizando essa repetição, né, que eu falei nas outras aulas, a gente não estuda a cosmovisão para debater com as pessoas e nem para ter muita informação dentro de nós, mas a gente estuda isso para realinhar nossos valores, para realinhar a ordem da nossa vida, para mudar literalmente o nosso coração. Eu mandei uma mensagem no grupo da liderança esses dias. Eu vou ler aqui para vocês que escrito ficou mais bonitinho. Eu não lembro das coisas que eu falo, gente. É terrível. Eu esqueço tudo. Eu coloquei assim: não adianta nós mudarmos as aparências externas sem primeiro mudar o coração. A aparência pode ser disfarçada pela estética, já o coração somente com o poder regenerador do Espírito Santo. Ou seja, quando o evangelho, a mensagem do evangelho penetra dentro de nós, ela não quer mudar, a intenção dessa mensagem não é mudar a sua aparência física, não é mudar a sua vestimenta, não é mudar seus hábitos a princípio, mas é sim causar um impacto no seu coração, um impacto qual vai fazer a sua mente ficar confusa, vai fazer a sua mente se sentir ofendida. Porque, como C.S. Lewis fala, o evangelho é como se fosse um caminhão, uma carreta gigante batendo com fusca. É um impacto radical. Literalmente, todas as nossas concepções mudam, nós ficamos confusos com a gente mesmo, né? Quem já passou por isso? A gente fica atônito com aquilo. Caraca, eu preciso ser diferente. Mas a questão não é o que muda por fora, mas é o que começa a ser gerado por dentro. Então, quanto mais a gente cresce na visão que Deus tem para nós por meio da palavra, mas por dentro a gente é transformado e essa transformação precisa impactar do lado de fora. Então, por isso que a primeira frase aqui é dessa maneira: a maneira como nós vemos o mundo pode mudar o mundo. Então, desde que você se converteu, como que, como que essa conversão tem afetado a sua vida a partir da ótica do evangelho? Vocês conseguem perceber algum tipo de mudança? Algumas pessoas aqui são óbvias, né? Você olha para o Tiago, todo mundo sabe a vida dele. Então, você olha para o Tiago sem Jesus, mas você olha para o Tiago em Cristo. O Misrebles, todo mundo sabe o testemunho dele. Mas você olha para a vida dele e você duvida de tudo. Uma vez eu estava na casa dele com um filme de terror, eu perguntei: pai, você já matou alguém na sua vida? Tipo assim, eu falei com ele, eu duvido que você tenha feito ele. Pior que ele falou, ele me deu uma resposta lá de brincadeira, quase acreditei.
Mas não, deu, não dava para acreditar de jeito nenhum. Então tem pessoas que você vê uma coisa que é muito nítida, né? Ainda que é algo muito estético, mas você vê neles a expressão do coração, em primeiro lugar. Então você consegue perceber em você uma mudança drástica que não é na estética, mas é na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Desde que o evangelho chegou a você, alguém tem coragem de falar aqui alguma coisa? Fala, Mário. É, quando o evangelho chegou a você, até você, o que mudou radicalmente? Mudou tudo, né? Meu modo de agir, meu modo de posicionar diante de certas situações. Antigamente eu resolvia tudo radicalmente, assim. Se você falasse alguma coisa, na hora eu já retroncava. Na hora eu já retroncava. Agora não. Agora eu paro, a pessoa fala comigo, eu paro, analiso a situação, penso. E muitas vezes nem respondo na hora. Mas depois eu venho com uma calma, uma paciência, interpretando aquilo que está acontecendo e falo e passo a mensagem que eu quero. Porque antigamente eu achava que a mensagem tinha que ser do jeito que eu achava. E tinha que ser, por exemplo, se você chegasse a mim e falasse, tivesse uma dúvida, ou fizesse alguma coisa de errado, na hora eu já ia te repreender, já não, antes eu fazia assim, hoje não. Eu procuro entender qual é o motivo que aquela pessoa está passando pela situação que ela está falando comigo. Aí eu sento com calma, penso, fico analisando a situação para depois conseguir dar a ela uma resposta adequada e saudável no momento. Coisa que eu não tinha. Achava que se me ferisse, eu tinha que ferir mais. Achava que a resposta era essa. Então, vou contar uma situação que aconteceu recentemente. Para os que são mais próximos de mim, sabem que eu tinha um irmão mais novo, caçula, e ele morreu com 16 anos. O cara foi matou ele lá no Santo Antônio. E quando eu fui preso tentando matar esse cara que matou meu irmão. E o que que aconteceu? Recentemente eu estava saindo do serviço e eu vi esse cara duas vezes na rua. E ele passou muito perto de mim, eu acho que eu comecei a passar. Ele passou muito perto de mim, eu vi ele, velho. Beleza, ele passou e depois eu fiquei naquilo ali, fiquei pensando naquilo assim, caraca, se fosse no outro tempo, com certeza eu tinha parado ali, eu ia brigar com ele, eu ia fazer alguma coisa por causa dessa questão do meu irmão. Então, eu acho que a melhor forma da gente perceber essa transformação é quando, diante de uma mesma situação, você age diferente. Amém? Então, uma das coisas que a Bíblia enfatiza é Romanos 1,16 vai falar que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê, tanto judeu quanto aqueles que são gregos. Ou seja, é o poder de Deus de transformação. Mas eu gosto de colocar o Evangelho como poder de Deus, como a Bíblia mesmo coloca, né, como Paulo estabelece o Evangelho de Deus de transformação através de uma mensagem e a graça como um poder de capacitação de Deus. Um poder. Oi, você quer falar?
mudou. Mas, olha só, isso acontece, isso é normal que acontece com você em muitas igrejas. Mas isso acontece porque normalmente em igrejas assim eles não dão a mensagem completa. Eles dão a mensagem em parte. Então, um evangelho fragmentado, ele é perigoso, porque você faz o que você quiser com ele. Mas o evangelho pregado da forma correta gera o que Paulo fala. Porque quando Paulo anunciava a mensagem, aonde ele passava, ele mudava a rota. Ele mudava a rota de uma cidade inteira, ele mudava a rota de igrejas inteiras. Então é por isso que é o poder. Paulo coloca isso como poder de Deus. Agora, essa mensagem fragmentada e adicionada com doutrinas de homens, aí sim ela é perigosa, porque ela pode ser manipulada, entendeu? Então a gente pode colocar da seguinte forma: parabéns pelo testemunho e pela conversão. Voltando. Então, o evangelho, poder de Deus, transformador. Graça, poder de Deus, capacitador. Mas capacitador de quê? Capacitador para que nós vivemos uma vida de justiça e santidade. Tito 2, do 11 ao 14, eu acho. Deve ser isso mesmo. Não tem projetor aí? Tito 2, do 11 ao 14, vai falar que a graça que nos foi dada, ela serve para nos livrar de toda impiedade. 2, do 11 ao 14. Pode trocar. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a graça é poder de Deus para me ensinar a viver em santidade, para me ensinar a renunciar à impiedade, para me ensinar a renunciar à injustiça e viver uma vida de justiça. Então, a graça não é algo para mim levantar uma bandeirinha e falar: eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. E nem algo para Deus te aceitar de qualquer maneira. O único tipo de pessoa que Deus aceita são aquelas pessoas que entregaram sua vida para Jesus, tiveram suas mentes renovadas e vivem uma vida de justiça. Porque a nossa fé, ela precisa ter frutos. E esses frutos são atos de justiça. São nossas obras, ainda que não sejam nossas obras que nos salvam. Deu para entender? Até aqui está tudo bem? Continuando. Então, a forma que a gente vê o mundo pode mudar o mundo. Como é que você lida, então, com questões... Agora, uma questão bem básica. Como é que você lida com a ecologia do mundo? Você joga lixo no chão? Eu jogo também, né, Tiago? Tiago até me chamou. Você joga lixo no chão, você maltrata animal, você cuida, você tem vontade, você tem desejo de adoção, tanto de pessoas quanto até mesmo de um bichinho. Olha como é que nossa visão é afetada de forma diferente. A forma que a gente lida com a natureza, ela precisa mudar. Apocalipse, além de ser um livro escatológico, também é um livro muito ecológico. Quando você vê a nova cidade, Deus organizando todas aquelas coisas, o mar de cristal, tudo mais, você vê Deus interagindo com a natureza comum. E como que nós, filhos de Deus, o qual Deus falou para Adão lá no jardim, cultive e guarda, ainda que isso tenha muitos significados aplicados para vida real, vida de homem, vida de mulher, vida de execução de sacerdócio pessoal, mas como que a gente lida com a criação de Deus?
Isso tudo está ligado com a forma a qual a gente vê o mundo. Fala, pai. Vocês conseguiram perceber como é que ter uma visão transformada pelo Evangelho afeta em todas as áreas? Como é que você vai afetar e como você olha para a pessoa que está do seu lado, como é que você olha para o seu irmão, como é que você interage com justiças sociais, como é que você interage com... inventa uma coisa aí. Como é que você age com economia? Oh, meu Deus, me perdoa nessa área, gente. Eu tô com um mau testemunho terrível nessa área. Mas é, é sério, gente. Eu tô sendo bem vulnerável com vocês. É algo que eu preciso aperfeiçoar, me organizar mais, ser mais cuidadoso nessa área. Então, porque isso também afeta o nosso testemunho, afeta como as pessoas nos veem. Porque nós precisamos ser bons mordomos das bênçãos, bons mordomos uns dos outros, mas também precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos confia. Se a gente não sabe ser fiel nas coisas que Deus nos confia agora, quem dirá confiar o governo de uma nação inteira quando nós formos reinar com Cristo? Então a gente precisa aprender a nos tornar bons administradores agora de coisas banais, para quando chegar em algo macro, a gente saiba junto com Cristo ter maturidade para que Jesus confie algo para a gente governar com Ele. Amém? Amém. Continuando, quantas horas? 8h15, temos 5 minutos. Então, o que é teísmo cristão? O termo teísmo vem da palavra grega theos, que significa Deus. É literalmente a visão de que Deus existe. Embora essa visão tenha sido mantida por milhares de anos, o termo é recente, do século XVIII. Esse Deus se fez pessoalmente conhecido em Jesus Cristo. É através da sua morte, ressurreição e ascensão como o Rei do Universo que a humanidade, feita à imagem de Deus, redimida de sua punição de morte por rejeitar a Deus, recebe a vida eterna, crença em Deus de acordo com o que a Bíblia diz a respeito de Deus, do mundo, de nós mesmos e de toda a realidade. Sobre o teísmo cristão, predominou no mundo ocidental até o século XVII. A maioria das pessoas enxergava o mundo através dessa lente,
mas não necessariamente, que aí entra o caso do Johnny, eram convertidas ou apaixonadas por Jesus. Isso quer dizer que a maioria das pessoas interpretavam a partir da cosmovisão proveniente das Escrituras, por causa da que a igreja ainda tinha naquela época. 2. Não existe um bloco único de pensamento, pois há inúmeras discordâncias. Assim como temos várias correntes teológicas dentro da igreja cristã que coexistem, um indivíduo pode acabar não sendo totalmente coerente em sua prática com a cosmovisão cristã, e assim pode estar alinhado com alguma característica de outra cosmovisão, que não é bíblica, naturalismo ou fatalismo, por exemplo. Pode ser que nossa lente de interpretação do mundo seja a lente do teísmo cristão, mas esta pode ainda estar embaçada com o pensamento ou ideia de alguma cosmovisão divergente do cristão. Então, aqui eu quero até confessar um pecado para vocês. Eu estava com meu pai, é sério, gente, eu tô muito livre aberto esses dias. Eu estava conversando com meu pai, aí, eu não ligo não, né? Tô confessando diante da igreja. Vocês vão perdoar, não vão? Eu espero. Tomara, né? Não me excomunga não, gente, por favor. O que quer falar? Ah, tá. Eu tava conversando com meu pai lá fora, né? Ontem, ontem a gente se viu. Viu, né? Ontem foi culto. Eu falei com ele que eu tava me sentindo uma pessoa que sabe que tem um propósito, que sabe que tem uma vocação em Deus, sabe para que foi chamada pelo Senhor, mas eu tô vivendo nesses dias e nesses meses como um niilista. Eu estou misturando minhas visões, né? Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me deu um tipo de graça para uma determinada função, mas eu estou vivendo nesses dias como se eu não tivesse isso. Ou seja, eu estou vivendo uma pessoa que sabe que tem propósito, mas está vivendo como se não tivesse. E isso é errado. Isso também é dado como pecado. Estou arrependido, tá? Tanto é que eu estou aqui com você. É, mas é muito comum acontecer da gente misturar nossas visões. Por exemplo, às vezes nós somos cristãos. Pai, posso falar de encontro com Deus? Uma coisa que acontece muito nos encontros com Deus, isso não acontece aqui não, tá? É só lá na nossa terra que é. É, uma coisa que acontece muito no encontro com Deus é essa mistura de várias espiritualidades. Por exemplo, tem muita prática de meditação oriental dentro do encontro com Deus. Tem a prática, isso na Sara, aqui não. É, o Seichonoye, que é um tipo de cosmovisão que está atrelada ao encontro com Deus. Por exemplo, lá na Sara, que isso não acontece, não. Eles botavam a cruz pegando fogo e é na cruz, no ato patético da cruz pegando fogo, é porque eu não gosto de ato profético, tá, gente? Na cruz pegando fogo lá, era como se a nossa expiação acontecesse no ato profético, patético da cruz pegando fogo. Não no Cristo que morreu na cruz. Entendeu? Então, a cruz pegando fogo simboliza ali profeticamente que seus pecados foram removidos. E aí depois eles dicotomizam somente. Olha, agora a gente vai ter que fazer um pós-encontro para ensinar vocês como é que vive no mundo. Porque agora você tem sua vida de crente e você tem que se preparar para viver uma vida secular. Ou seja, é uma mistura de um monte de... Hã? Exatamente, é uma mistura. É uma cosmovisão cristã misturada com uma cosmovisão espírita, a cura interior. É um ato de regressão espiritual. Então, quando você faz uma pessoa regressar lá no passado, isso não é um ato cristão. Você não vê Paulo convertendo pessoas e fazendo, olha, agora você tem que voltar lá no ventre da sua mãe, você tem que lembrar todos os traumas que você viveu para que Deus te toque e você seja curado. Talvez isso ainda sem acompanhamento psicológico. E aí, o que isso pode causar? Mudança no subconsciente. Causando uma mudança no subconsciente, você pode criar uma história na mente daquela pessoa ali e aquela pessoa viver com um trauma ainda mais aumentado a partir dali. Ou seja, duas coisas mais perigosas. E isso acontece muito no espiritismo. No espiritismo, quando tem a mesa, lá você tem um acompanhamento com o sacerdote ali, eu não sei como é que chama, mas é, ele vai te ajudar a voltar lá no ventre da sua mãe e vai... Regressão? Não, o nome do sacerdote do espiritismo. Como é que chama? Guia? Entende? Enfim, o guia ali, ele vai te fazer uma regressão. Ele vai fazer você voltar lá no seu passado
e vai avançando com você lá pro seu futuro. Vai ir perguntando, olha, aconteceu isso com você? Seu irmão te abusou? Seu pai te rejeitava? Isso e aquilo, aquilo, aquilo. Só que no encontro com Deus, como é que a gente fazia lá na Sara? A gente botava as pessoas lá deitadas, né? Botava um pad bem calmo, a música bem lentinha. Aí a gente ia fazendo o quê? Tem uma coisa na psicologia que chama ambiente de indução. A gente induzindo todo mundo a estar naquele ambiente, tal, todo mundo calminho. E aí a gente ia sugerindo coisas que poderiam ter acontecido com aquela pessoa, voltando com ela em algo que ela não precisaria voltar. Afinal, o evangelho ele é suficiente até para a cura dos nossos problemas interiores, até para questões que ficaram para trás, né? Deixamos as coisas antigas para trás e corramos até o alvo. Ou seja, nós corremos o risco de estar misturando coisas que não deveriam estar na nossa fé, na nossa fé. E isso a gente precisa se arrepender. Pai, falei demais. Ah, não, isso eu faço em casa ainda. Fala, Léo. Sim. Ah, não. Oi. Oi? Já deu? Tá, gente, daqui a pouco a gente volta, intervalinho aí pra vocês. Não vou responder nenhuma pergunta que esteja